Olá pessoal, sejam mais uma vez sempre bem-vindos aqui. No estudo de caso de hoje eu trouxe como uma impermeabilização errada quase leva uma estrutura ao colapso. Então segue aí, vamos estudar juntos. Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindo aqui nesse canal. Nosso compromisso de domingo, né? Toda semana estamos aqui postando um vídeo, seja de uma inspeção que a gente faz, seja de uma obra de recuperação ou repouso estrutural. Agradeço muito a você que tem acompanhado aqui nosso trabalho, né? Comentando, curtindo, indicando os amigos aí para se inscrever. No estudo de caso de hoje, né, vai ser uma inspeção. Infelizmente a gente não conseguiu fechar o serviço, mas é muito importante, né, compartilhar com vocês também que a gente conseguiu fechar o laudo, né? Fizemos o laudo, apontamos as causas e o cliente optou por escolher uma outra empresa para fazer. Isso não tem problema nenhum, né? É questão de preço. A gente tem que ter um preço justo, né, com o trabalho que a gente propõe. Então, às vezes, né, na verdade, na maioria das vezes, o cliente acha o preço caro, mas aí tem a questão, né? A obra já deu problema. Então, você entrar numa situação dessa, eu não digo nem para ganhar pouco, mas para não ter um lucro razoável, também não vale a pena, certo? Então, vamos lá. Qual foi o grande problema dessa obra aqui, né? Inspeção predial. Imóvel apresentando falhas de impermeabilização, rachaduras e corrosão das armaduras. Então, a gente teve que fazer essa inspeção para identificar o principal motivo das estruturas estarem rachando dessa forma e apresentando corrosão das armaduras, certo? Então, vamos lá. Então, logo quando eu cheguei no local para fazer essa inspeção, me deparei com essa situação aqui, né? Próximo aos banheiros, né? Muita parede molhada. E não estava nem no dia de chuva. Isso foi o que me chamou a atenção também. Então, para onde a gente olhava, a gente via essas marcas aqui verdes, né? Características de água, já começando fungo aí, mofo, bolor. E as paredes muito úmidas. Dá para a gente ver aqui também nessa imagem do lado direito aqui, tá, gente? Aqui, ó. Muita mancha aqui também, ó. Essa parte aqui, ó. Como se tivesse vindo água, nem só água de chuva, né? Como se fosse um vazamento. Muito bem. Então, entendimento do problema. Outras paredes, aqui foi um zoom que eu dei lá naquela região, ó, mostrando que realmente tem alguma coisa muito crítica aqui. As paredes, as colunas, as vigas de concreto armado, praticamente todas com muita umidade. E aí eu já fiquei assustado, na minha cabeça era algum problema de impermeabilização. Perguntei se choveu nessa cidade, porque isso foi em outra cidade. Perguntei se choveu recentemente. O pessoal disse que hora chove, hora não chove, mas na maioria do tempo essa estrutura fica assim molhada dessa forma. Tá? Mais imagens aqui mostrando para vocês muita umidade nessa região. Então, ó, essa umidade chegou a afetar a viga, né? Então a gente está vendo aqui, ó, uma rachadura. Vou fazer um contorno de vermelho aqui, ó, só para mostrar a vocês que tem uma rachadura longitudinal com relação à seção da viga, né? Na direção das armaduras. Muito provavelmente isso daí é uma fissura já por corrosão de armaduras. E a gente vê já muito foco de água, né? Muito foco de água. Aqui nessa imagem também, isso aqui era uma portinha que dava acesso a uma escadaria que tinha lá para trás, ó, muito foco de água. Então fica basicamente fácil da gente identificar que o problema dessa estrutura aí, de estar apresentando essas manifestações patológicas na pintura, na estrutura, é decorrente de água. Agora, se é água de chuva ou se é água de vazamento, isso é um outro problema que a gente precisa identificar, certo? Aqui, pronto, aí associou esse problema de vazamento ou infiltrações, que a gente vai comentar já já, com problemas de umidade ascendente. Então, além desses dois problemas que a gente evidenciou, que podem ser vazamentos ou infiltrações, a gente também tem problema de umidade ascendente.
Umidade ascendente, pessoal, é uma palavra técnica, né, para a gente classificar a famosa salina, né? Então, a salina, que é aquela água que vem do solo por capilaridade, passa pela estrutura, pelos blocos de alvenaria e vão aflorar aí na superfície do reboco. Então, a gente chama isso de umidade ascendente, certo? Então, tinha umidade para tudo quanto é canto aí nessa obra que a gente visitou. Então, isso aqui é um outro local, tá? Que eu quero mostrar para vocês que essa água incidente aqui constantemente já vai provocando uma série de rachaduras, ó. Aqui, ó. Então, eu fui chamado, né, para, como a gente tem a nossa empresa aqui de recuperação de estruturas, para dar uma solução nesse caso aí, certo? Então, para sintetizar o problema de hoje, eu queria trazer para vocês que há alguma umidade, seja por infiltração, água de chuva, até a própria umidade ascendente, estava trazendo problema para a estrutura, né? Mais algumas imagens aqui. E aí, o que foi que a gente fez? Então, eu peguei a viga que estava mais fissurada, digamos assim, com as fissuras maiores, e comecei a quebrar, né? Comecei a quebrar para ver a qualidade do concreto naquela região, para tentar, de acordo com o ensaio que eu realizei, sugerir até um encamisamento dessa estrutura. Após o tratamento das armaduras, fazer um encamisamento, né? Quebrei lá as regiões em que eu achei necessário. Fiz um ensaio de esclerometria, mas não ficou um ensaio tão bom porque a superfície não chegou a ficar tão regular como a gente precisa, tá, pessoal? Mas mesmo assim eu consegui chegar no concreto, tirei todo esse reboco aqui na marreta mesmo, dei uma talhadazinha, deixei ela bem regular, mas eu preferi não confiar também no ensaio de esclerometria para estimar a dureza superficial, porque eu não consegui uma boa superfície. Isso também tem que ser passado para vocês, transparência, né? Nem sempre a gente vai conseguir fazer um ensaio 100%. Mas do ensaio que eu fiz, já percebi que a estrutura estava com concreto fraco. Ele já estava muito, muito fraco. Então, o que foi que eu identifiquei lá na hora? Então, lá no local, né, o concreto se desintegrando facilmente, ou seja, com poucas marretadas, o concreto já vinha esfarelando, como o pessoal conhece isso, né? Visível corrosão das armaduras, aparentemente baixa resistência, fissura atravessou a viga, com um erro de digitação aqui, depois eu corrijo, e cobrimento insuficiente, além, né, da estrutura, provavelmente daqui a algum tempo começar a lixiviar, certo? Então, lixiviar é a ação da água, né, na estrutura, carregando partículas de hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, desculpa, para a superfície, e quando reage com CO2 forma um carbonato de cálcio, que é a famosa, quem sabe o nome, quem é que lembra? Continuando, um vídeo aqui, tá? O concreto, ó. Não pode nem com martelo, é com a talhadeira. Tá indo com a talhadeira, era isso que eu queria mostrar. Eu tava se desintegrando muito, 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 muito fácil mesmo, tá, Para gente? expandir o concreto, ele Tava estava bem todo problemático essa estrutura fissurado aí. já aqui, ó. Até para fazer missão de esclerometria aqui fica ruim, tá vendo? Essa parte aqui, O meu medo, né, era aparecer as eflorescências que eu falei agora, que é quando ocorre a lixiviação, tá? Começar a aparecer várias eflorescências aí nessa parte do concreto. Então, vejam, dei um zoom na região que eu quebrei lá, mostrando a vocês que realmente essa umidade, vocês veem aqui que está úmido, essa umidade prejudicou a estrutura, né? Fazendo com que as barras dessem início à corrosão delas. Além do que estava se desintegrando muito facilmente, já estava expandindo para praticamente todo o prédio. Estou Então, aqui mais na um vídeo parte de aqui para cima, né? vocês. Sobre a escada aqui. E ó, consegui desbastar o concreto aqui para poder fazer ensaio de esclerometria e Essa aqui é a parte identificar lá as causas, né, da da corrosão. viga, né, que eu Então, quebrei para eu vou mostrar, tá, pegar gente? aqui, ó, solução de fenolftaleína e vou colocar aqui, ó. A gente vê que o concreto tá todo carbonatado, ó. Não Aqui eu ficou coloquei essa solução de fenolftalina, mas na verdade não era nem necessário, né? Pode até nos dar resultados falsos, mas para mostrar que também foi feito e ensaio, nessa né, de região aqui, carbonatação, o ensaio de tem ataque por um nitrato íon de cloreto, isso aí a ionização gente por fez enquanto tudo lá, tá? contaminado, que já
e já está se generalizando. As fissuras, fizemos um ensaio de fissurometria, então já tínhamos aqui trincas estruturais, né? Em alguns locais até rachaduras, tá, pessoal? Fizemos aí, classificamos todas as fissuras para colocar no laudo. Se de repente você quiser dar uma olhadinha nesse laudo, depois manda um e-mail aí para mim que eu envio para você ver a proposta, né, o modelo do laudo. E chegou, né, na parte mais importante da aula de hoje, que foi a inspeção na coberta. Então, como eu percebi que muita parede estava com umidade 100%, né, eu subi, né, peguei uma escada, coloquei lá na região externa e comecei a subir na estrutura. E aí eu percebi que a estrutura estava impermeabilizada, porém a impermeabilização com muito problema, muita falha mesmo. Era uma manta aluminizada, né? A gente sabe que mantas aluminizadas são muito boas, inclusive não precisam nem de proteção mecânica em alguns casos. Mas observe, principalmente essa região aqui da direita, aqui, pessoal. Ó. O cara veio com a manta e parou ela aqui, ó. E a gente sabe que quando a gente tem um trechinho pequeno desse daqui, a manta ela vem, sobe e morre por aqui, né? Não, o cara parou a manta aqui. Dá para ver muito bem que a manta está parada aqui. Aí o que é que acontece? Quando chove, a água escorre e passa por aqui, molhando toda aquela parede. Então, um erro primário demais de impermeabilização, certo? Outro detalhe, em algumas regiões, a gente sabe que o transpasse da manta tem que ir de acordo com o fluxo da água, né? Vem por cima. Porque se você fizer um transpasse dessa forma aqui, se a tua manta está vindo dessa forma aqui, e você faz o transpasse ao contrário, você pegar a outra manta e fizer isso daqui, ó, passar por cima dessa forma, a água que vem por aqui, se não tiver 100% permeabilizado, vai passar. Então, o correto, né, é a gente fazer a emenda das mantas dessa forma, de acordo com o fluxo de água. E o que eu identifiquei foi essa situação 1 aqui. Em algumas regiões, a sobreposição das mantas estava invertida. Então, a água passa por ali mesmo. Tá? E aí, a gente tem que colocar pelo menos aqui aqueles 10 centímetros, né, de transpasse de manta. Então, dois problemas aí que eu já identifiquei: o transpasse das mantas e a parada da manta em região inapropriada, né? A ausência de pingadeiras aqui também é um outro problema. Certo? Então, aqui, ó, dei um zoom realmente para mostrar a vocês. Tem até vegetação nascendo no final da manta. Significa dizer que está tendo um acúmulo de água por ali. Então, se quiser saber o motivo de toda aquela água ali estar prejudicando a estrutura, está aí explicado uma das causas, né? Neste caso, seria a infiltração de água. A água da chuva está infiltrando pelas falhas da impermeabilização. Muito bem. Então, mais aqui, ó, olha que coisa horrível. Isso aqui. Essa parte aqui, ó. Custava nada vir com a manta e passar aqui por cima. Tinha resolvido esse problema, pelo menos nessa região, tá? Muita falha, gente. Ó, olha essa qualidade de impermeabilização aqui. Certo? Então, minha sugestão aí foi remover realmente tudo e fazer de novo. Não prestava nada. Até por conta dos transpasses também, que estavam todos errados. Né? Olha isso aqui, ó, cheio de falha. Ó. Por isso que hoje eu trouxe esse estudo de caso para vocês, porque a impermeabilização é uma coisa importantíssima. Se você falhar na impermeabilização na sua obra, pode ter certeza que o cliente vai estar ligando para você, dizendo que está com mancha, e você vai ter que corrigir isso por 5 anos. Então, faz a impermeabilização correta da primeira vez, coloca todos os transpassos, que tu não vai ter dor de cabeça. Olha isso daqui, olha essa impermeabilização aqui, essa parte aqui, olha o tamanho da fissura que tem entre a manta e a laje. Muito provavelmente a laje flexionou, né, por algum motivo, já estava perdendo seção das armaduras, as armaduras foram ficando cada vez mais finas, e aí a estrutura vai flexionando, vai abrindo rachadura mesmo. Tem mais aqui, ó. Então você pode impermeabilizar 1 milhão de vezes. Não acompanhou o procedimento correto, é problema. Certo? Mas aqui, ó, remendo. A água ia para todo canto, menos para o ralo, para tirar aqui a água da chuva. Não tinha manutenção aqui em cima, estava tudo sujo. Certo? E esse foi o grande problema com relação a essas lajes laterais, que são as lajes que ficam próximas aos banheiros também.
Então, como sugestão, né? Se aquele vira, que a gente chama ali da platibanda, for pequeno, passa a manta direto, ó, sobe com ela e joga até lá em cima. Isso não vai custar o olho da cara da obra também não, tá, gente? Então, eu sempre digo ao pessoal, quando a gente vai fazer uma impermeabilização de laje, vem com a manta, faz o canto arredondado, coloca os transpassos corretos e joga essa manta lá para cima, ok? Tem detalhes aí, isso aqui é o que mais a gente encontra na internet, né? Vem com a manta asfáltica nesse caso, né, que tem uma proteção mecânica, joga ela lá para cima, faz os transpassos corretos e vira ela lá para cima. Evita esse problema e coloca a pingadeira, tá? Aqui, ó. Essa pingadeirazinha ela vai fazer com que a água da chuva que venha na vertical bata aqui e já escorra para cá, né? Ela vai subir aqui, ó, nesse dentezinho que eu desenhei aqui agora e vai pingar aqui, né? A chuva de vento é que vai molhar a parede, mas ela vai estar impermeabilizada do lado de dentro. Lá de fora vai ficar molhado mesmo, não tem nem o que a gente fazer. Mas a água não entra. Se a parede for muito grande, né, e a manta não conseguir ir até lá em cima, a gente pode utilizar esse outro sistema aqui. Que a gente vem com a manta, faz o cantinho arredondado, mas a gente engasta ela na parede aqui, ó. Quebra um pouquinho da parede, engasta na parede, faz até um outro transpasse, né? Coloca um reboco, coloca uma proteção mecânica, coloca um telhado, mas o que não dá é dessa maneira aqui, ó. O que não dá é desse jeito aqui. Uma hora isso aí vai soltar e resultado, a água infiltrou. Certo? Então essa é a minha preocupação para vocês, né? Uma falha de impermeabilização aqui, tão pequenininho era a situação aqui, trouxe uma dor de cabeça muito grande. Vocês viram aí as fotos, corrosão de armadura, perda de seção, fissura, mancha, mofo. Daqui a pouco, se esse local ficar muito fechado, vai começar a proliferar é, agentes que causam doenças. Então, problema seríssimo, seríssimo. Aqui, ó, que se a parede for muito grande, ó, quebra o reboco. Foi feito aqui, ó, quebrou o reboco, entrou lá na alvenaria, depois a gente vai rebocar por cima. E aí a água não passa de jeito nenhum, porque vai estar impermeabilizado. E cuidado com os transpassos, de acordo com o desenho que eu fiz, né? Sempre no fluxo, no sentido do fluxo da água e a parte de cima, por cima, para não entrar ali naquela região da água, certo? Então, ó, tive muita dificuldade também de acessar os reservatórios. Acessei aqui os reservatórios e, para minha surpresa, 3 caixas de 1.000 litros, certo? 3 caixas de 1.000 litros, nenhuma impermeabilizada. Nenhuma dessas caixas estava impermeabilizada. E se a gente parar aqui para levantar os erros dessa estrutura, tem vários. Ó. A laje está em cima de blocos cerâmicos, né? Aqui ó, não tem estrutura, são blocos cerâmicos. Ó. A gente está vendo, não era um dia de chuva, estava um dia de sol belíssimo. E aqui, ó, água ali, lodo em cima dessa estrutura. Daqui a uns dias essa laje também vai começar o processo de corrosão, tá? Então, mais uma vez, ó, se fosse elencar aqui problemas estruturais, né, condenei na hora. Então, laje apoiada em tijolo, né, mexendo com parte elétrica, fios aqui, ó, água por aqui, ou seja, estava tudo errado. Então, mais uma vez, mostrando que nós tínhamos 3 toneladas em cima de uma laje sobre tijolos, certo? Com muito vazamento. E aí, resolveu, né, o X da nossa questão naquele aspecto. É vazamento ou é infiltração? Eram os dois. A infiltração naquelas lajes que eu mostrei para vocês e o vazamento aí, né? Vazamento é água de tubulação, tá? Então, minha gente, isso daqui está tudo errado. A gente tem que tirar essas caixas d'água, refazer esse sistema hidráulico e bater uma laje, subir uma estrutura aqui, porque ficar no tijolo não dá. Não é, do ponto de vista de engenharia, correto. Blocos cerâmicos, tijolos cerâmicos desse tipo aí não foram feitos para suportar cargas, são feitos apenas para vedar vão. Aí a gente tem aí, ó, 3 toneladas. É muita carga, certo? Então, na pior das hipóteses, sugeriria um reboco aí com tela dos dois lados, por dentro e por fora, para ver se dá uma reforçada maior nessa laje daí. O pior, eu vou mostrar uma foto aqui para vocês, ó, dentro da caixa, certo? Dentro dessa caixa aqui, ó. Dentro dessa caixa, olha como estava. A limpeza, tem um sapo morto aí, né? Então, além da manutenção, a caixa estava aberta,
né? Estava vazando, essa água estava infiltrando aí na estrutura por ausência de impermeabilização ou quando tinha falha de impermeabilização. É aquele barato que sai caro, né? Uma obra desse tipo aí você tem que colocar, não é que a sua margem de lucro seja alta, tem que ser justa, porque a obra já sofreu demais, ela precisa de uma atenção maior, ela precisa de um conhecimento técnico seu maior, certo? Olhem isso daqui. Vejam mesmo. Isso daqui não é uma luva, né? Tava queimado. Isso aqui foi uma bolsa de ar quente, que a gente chama toca fogo no cano e encaixa de toda forma, né? Os blocos aqui sem reboco, a laje em cima dos blocos, as caixas d'água, os reservatórios falhando, né? Pingando água e a água entrando na estrutura sem manutenção, sem pintura. E o resultado foi esse daí, certo? Então, como eu disse a vocês, infelizmente a gente não conseguiu pegar o serviço, mas é um excelente estudo de caso, porque ó, justifica essas águas aqui que estão entrando, né? E isso passou tanto tempo sendo utilizado, o pessoal não deu atenção e olha aqui o resultado. Ó. O resultado foi esse. Fissura, agora vai ter que fazer o tratamento das armaduras, passar anticorrosivo, dependendo da resistência do concreto. A gente fez a esclerometria, mas não ficou tão bom. A gente vai ter agora que encamisar essa estrutura. Então, de cara, já pedi logo um encamisamento com grau, né? Colocar uma armadura externa aí. E aquela laje lá em cima, remover aquelas caixas d'água, reimpermeabilizar aquela laje ali. E se eles não quiserem derrubar a laje, né? Para fazer uma com estrutura, rebocar, deixar ela rebocada. Não é o correto, mas também a gente não pode prejudicar o cliente de toda forma. Você não pode se responsabilizar pelo serviço da laje estrutural. Você tem que deixar isso bem claro. Mas você promove um reboco, faz sei lá, qualquer coisa para melhorar aquela situação ali. E na parte interna, teria muito serviço aqui, viu? Muito serviço mesmo. Eu não apenas iria recuperar isso daqui, como fazer um reforço. Porque uma viguinha dessa daqui, ó, de 25 centímetros, né, estava dando suporte lá a 3 toneladas. Isso aqui é embaixo do reservatório. Então eu faria aí uma viga dessa com no mínimo uns 45 centímetros. Aumentava aí 20 centímetros de seção. Ok? Olha aqui como ficou. Essa aqui é aquela lajezinha lá em cima, tá? Que eu mostrei que não tinha o transpasse da armadura, da manta. Certo? Então, minha gente, espero que vocês tenham gostado aí do estudo de caso de hoje. Fico muito feliz em ter vocês aqui mais uma vez compartilhando, estudando comigo aqui no domingo essas situações. Um grande abraço, espero vocês no próximo vídeo, tá? Até lá!